Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Emily Collins, uma jovem gentil e generosa, caminhava todas as manhãs para o trabalho pelas ruas movimentadas de Nova York. Naquele dia sua bolsa mal continha o almoço, um simples sanduíche que ela mesma havia preparado. Ao entrar no metrô, ela notou um homem sentado na calçada, com aparência exausta e faminta. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, mas seus olhos refletiam uma humanidade que Emily não conseguiu ignorar. Sem hesitar, ela se ajoelhou e lhe entregou o sanduíche. O homem olhou para ela surpreso e murmurou: "Obrigado. Deus te abençoe." Emily sorriu, sentiu um calor suave preencher seu coração e continuou seu dia sem imaginar que aquele gesto simples mudaria sua vida. 3 dias depois, enquanto Emily se preparava para uma noite tranquila em casa, alguém bateu à sua porta. Ela esperava ver um entregador ou um vizinho, mas não o que encontrou. Um homem elegante vestido com um terno sob medida, estava diante dela com um sorriso inquietante. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que fez Emily estremecer. "Olá, senhorita Collins. Acredito que a senhora me ajudou há alguns dias." A voz do homem era grave, confiante e carregava uma promessa misteriosa. Emily sentiu o coração acelerar. Quem era aquele homem? E por que ele estava parado ali à sua porta, aparentemente conhecendo um segredo que só um milagre poderia explicar? Naquele exato momento, Emily compreendeu que seu ato de bondade, por mais simples que fosse, havia mudado o rumo de sua vida para sempre. Emily ficou paralisada diante da porta sem conseguir falar. O homem elegante à sua frente não era um estranho qualquer, ele exalava uma aura de poder e mistério. Após um momento de silêncio pesado, ele tirou um pequeno caderno de couro e o colocou sobre a mesa da sala de estar. "Meu nome é Alexander Pierce", disse ele calmamente. "Você me deu um sanduíche há 3 dias. Esse gesto, eu nunca vou esquecer." Emily balançou a cabeça, confusa. "Você é a pessoa sem teto?" perguntou incrédula. Alexander sorriu, quase divertido. "Não, você me viu no momento em que eu era invisível para todos. Mas isso era apenas uma parte de mim." Ele então explicou que era milionário, mas que às vezes optava por se misturar incógnito com a vida comum para testar a generosidade e a autenticidade das pessoas. "Muito poucas pessoas oferecem algo sem esperar nada em troca", disse ele. "Você fez isso. E isso é raro." Emily sentiu uma mistura de espanto e incredulidade. Tudo parecia irreal. "Por que eu?" sussurrou ela. Alexander inclinou-se ligeiramente para a frente e respondeu: "Porque você demonstrou o que muitos esqueceram. Verdadeira bondade. E às vezes a bondade merece ser recompensada, de maneiras inesperadas." Antes que Emily pudesse reagir, ele tirou um envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. "Abra", disse ele simplesmente. Tremendo, ela pegou o envelope e o abriu. Dentro havia uma chave de metal finamente gravada e um pequeno cartão com um endereço: "Venha aqui amanhã de manhã. Tudo o que você descobrir será de sua escolha." Emily permaneceu em silêncio com o coração disparado. Foi então que ela compreendeu que sua vida havia mudado para sempre e que um simples ato de bondade a havia catapultado para um mundo que jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Emily acordou ainda em choque. A chave em sua mão brilhava à luz do sol que entrava pela janela. Sua mente fervilhava. Por que Alexander Pierce a havia escolhido? E o que significava aquele endereço misterioso? Após um momento de hesitação, ela decidiu seguir seus instintos. Pegou um táxi e deu o endereço ao motorista. A viagem pareceu durar uma eternidade. Os prédios de Manhattan passavam rapidamente, mas seu coração acelerava a cada esquina. Finalmente, o táxi parou em frente a um antigo edifício de estilo vitoriano, cercado por altos muros de pedra e um imponente portão de ferro forjado. Emily saiu, segurando a chave com firmeza. O lugar parecia deserto, silencioso, quase irreal. Enquanto caminhava em direção à porta da frente, esta se abriu sozinha. Uma voz suave, porém firme, ecoou de dentro: "Entre, Emily. Estávamos esperando por você." Lá dentro, ela descobriu um salão suntuoso, decorado com bom gosto, onde cada detalhe revelava uma riqueza discreta, porém imponente. Pinturas antigas, esculturas delicadas e uma imensa biblioteca preenchiam o ambiente. E ali no centro, Alexandre a esperava, como se soubesse exatamente quando ela chegaria. "Bem-vindos", disse ele com um sorriso enigmático. "Este lugar não é apenas a minha casa. É uma oportunidade. Uma chance para aqueles que demonstraram o que poucos possuem: bondade." Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Uma oportunidade para que exatamente?" perguntou ela com a voz trêmula.
Alexander aproximou-se e tirou uma pequena caixa de madeira. Abriu-a cuidadosamente, revelando um objeto brilhante, um relógio antigo adornado com pedras preciosas. Este relógio, explicou ele, pertenceu ao meu pai. Simboliza o tempo e as escolhas. Ofereço-te uma escolha, Emily, continuar a tua vida como está, ou entrar no mundo onde os teus atos de bondade podem mudar a vida de milhares de pessoas. Emily permaneceu em silêncio. Ansiedade, excitação e incredulidade a invadiam. Ela compreendia que aquele momento, aquela escolha, determinaria tudo o que viria a seguir. E pela primeira vez, sentiu que sua vida comum havia simplesmente desaparecido para sempre. Emily permaneceu imóvel, o olhar fixo no relógio. Cada detalhe parecia carregado de história e significado. Ela sentiu o peso da escolha que Alexander acabará de lhe apresentar. Continuar sua vida simples e segura, ou mergulhar em um mundo que ainda não compreendia. Emily, disse Alexander suavemente, não estou pedindo uma decisão imediata. Mas saiba disto, algumas oportunidades só aparecem uma vez. Emily respirou fundo. Sua mente repassou o momento em que entregou seu sanduíche ao morador de rua. Aquele gesto simples e puro desencadeou uma série de eventos que ela jamais poderia ter imaginado. Talvez a coragem e a bondade tivessem um preço, mas um preço que valia a pena pagar. Finalmente, ela deu um passo à frente e pegou o relógio. Eu escolho saber, murmurou. Alexandre sorriu com uma mistura de orgulho e satisfação nos olhos. Muito bem. Agora deixe-me mostrar algo que ninguém jamais viu. Ele conduziu Emily por um corredor escondido atrás de uma estante. A parede se abriu, revelando um elevador privativo que descia para as profundezas do prédio. A viagem foi silenciosa, mas a atmosfera opressiva e misteriosa fez o coração de Emily bater ainda mais forte. O elevador parou e as portas se abriram para um vasto e moderno laboratório repleto de telas, mapas e documentos. Dezenas de funcionários trabalhavam em projetos humanitários de grande escala, iniciativas para a educação, saúde e apoio aos mais vulneráveis. Emily então compreendeu a dimensão do projeto. Alexander não era apenas um milionário excêntrico, ele estava usando sua fortuna para mudar o mundo. Todos aqui foram escolhidos, explicou Alexander. Mas você, Emily, foi escolhida pelo seu coração, não pelas suas habilidades. Você mostrou que a verdadeira bondade ainda existe. E agora você pode fazer parte de algo maior do que você mesma. Emily sentia uma mistura de medo e entusiasmo. Ela acabará de entrar em um mundo que jamais imaginara. Um mundo onde suas escolhas, mesmo as menores, poderiam salvar vidas e transformar o futuro. Mas no fundo, uma pergunta permanecia: por que ela entre tantos milhões de pessoas? E que sacrifício seria necessário para seguir esse caminho extraordinário? Emily passou as primeiras horas no laboratório, observando a equipe trabalhar com precisão e determinação. Cada tela exibia estatísticas, mapas e relatórios de missões humanitárias. O coração de Emily estava acelerado. Ela se sentia fascinada e intimidada ao mesmo tempo. Alexander aproximou-se e colocou levemente a mão no ombro dela. Você está pronta para o seu primeiro desafio, disse ele. Não será fácil, e não será apenas um teste de habilidades. Será um teste de coragem. Ele conduziu Emily a uma sala isolada, onde um vídeo a aguardava. Na tela, era mostrada uma aldeia remota na África devastada pela fome e pela falta de água potável. Crianças famintas, famílias desesperadas. Emily sentiu um nó na garganta. Sua missão, explicou Alexander, é encontrar uma solução rápida e eficaz para levar água potável a esta aldeia. Vocês têm apenas 48 horas antes que a situação se torne crítica. Podem usar todos os recursos disponíveis, mas o tempo está contra vocês. Emily sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros. Ela nunca havia liderado um projeto humanitário, nem tomado decisões que pudessem salvar vidas. Mas algo dentro dela fervilhava. Ela sabia que não podia recuar. Enquanto ela analisava os dados e esboçava planos, Alexander observava em silêncio. Você tem o que muitos não têm, a capacidade de sentir a dor dos outros e transformar essa empatia em ação, disse ele. Mas o verdadeiro desafio será manter-se fiel a si mesma quando a pressão se tornar insuportável. Emily passou a noite inteira trabalhando, coordenando com as equipes, testando soluções para o fornecimento de água e treinando os moradores em processos de purificação. As horas pareciam intermináveis, mas ela não queria falhar. Ao amanhecer, enquanto observava as primeiras imagens de satélite mostrando os primeiros caminhões-pipa chegando à vila, Emily sentiu uma onda de alívio e orgulho. Ela acabará de concluir seu primeiro desafio, mas sabia que era apenas o começo. Ao sair da sala, Alexander a esperava com um sorriso enigmático. Muito bem, Emily.
Você passou no primeiro teste. Mas saiba disto, cada desafio que virá será mais complicado e mais pessoal. Emily então compreendeu que sua vida acabará de mudar para sempre. Este mundo misterioso ao qual ela havia acabado de se juntar não dava espaço para hesitação, mas sim para coragem, determinação e coração. Poucos dias após seu primeiro sucesso, Emily se viu diante de um dilema que jamais imaginara. Alexander a convocara ao seu escritório particular, uma sala simples porém imponente, com uma grande janela panorâmica com vista para a cidade. Emily, começou ele com voz grave, você provou ter coragem e compaixão. Mas o verdadeiro teste não é apenas a capacidade de agir, é sobre as escolhas que você fará quando não houver uma solução perfeita. Havia 2 arquivos sobre sua mesa. O primeiro dizia respeito a uma família cuja casa havia sido destruída por um incêndio. O segundo descrevia um projeto que salvaria uma aldeia inteira de um desastre iminente, mas ao custo de não ajudar essa família. Emily sentiu o coração afundar. Cada opção tinha consequências reais e dolorosas. Ajudar a família significava condenar a aldeia. Ajudar a aldeia significava atrair a sua própria compaixão por apenas uma família. Ela passou horas refletindo, analisando informações e conversando com as equipes sobre as implicações de cada decisão. Às vezes, lágrimas escorriam por seu rosto, mas ela sabia que aquilo não era um exercício. Aquelas vidas eram reais. Por fim, ela tomou uma decisão ousada, uniu recursos. Mobilizou uma equipe para salvar a família e, simultaneamente, buscar uma solução criativa para proteger a aldeia. Foi uma corrida contra o tempo, uma série de decisões rápidas e compromissos delicados. Quando o relatório final chegou, indicando que a família havia sido resgatada e que a aldeia estava agora segura graças às medidas inovadoras implementadas por Emily e sua equipe, ela sentiu um imenso alívio. Mas Alexander, parado na sombra da mesa, não sorriu imediatamente. Você conseguiu, disse ele finalmente. Mas saiba que a cada ato de bondade, o mundo testará. Às vezes você vencerá. Às vezes, terá que aceitar a dor de escolhas difíceis. Emily compreendeu que sua jornada estava apenas começando. A verdadeira missão não era apenas salvar vidas, mas manter sua humanidade intacta diante da injustiça, da dor e da responsabilidade. Ao sair do escritório, ela sentiu uma nova força dentro de si, a convicção de que mesmo nas escolhas mais impossíveis, a bondade e a determinação poderiam abrir um caminho. Poucos dias depois, Emily estava imersa na preparação de um novo projeto humanitário de grande escala. Proporcionar acesso à educação para centenas de crianças em uma região remota. Ela trabalhava incansavelmente coordenando equipes e verificando cada detalhe, quando um alerta urgente apareceu em uma das telas do laboratório. Uma violenta tempestade se aproximava da região. Estradas estavam alagadas, pontes danificadas e o transporte de suprimentos estava se tornando praticamente impossível. Emily sentiu um arrepio de ansiedade percorrer sua espinha. Todos os preparativos corriam o risco de serem destruídos. Alexander entrou na sala com um semblante sério. Emily, esta missão será o seu maior desafio até agora, disse ele. A natureza pode ser implacável. Você terá que improvisar e manter a calma. Sem perder tempo, Emily mobilizou as equipes para encontrar alternativas, helicópteros para transportar equipamentos, estradas desviadas e soluções locais para proteger crianças e professores. Cada decisão era crucial, cada segundo contava. Quando a tempestade atingiu seu pico, Emily foi a campo com uma pequena equipe para supervisionar a operação. A chuva torrencial, os ventos fortes e a lama tornaram cada passo um desafio. Em um dado momento, uma enchente repentina ameaçou bloquear o caminho do comboio. Emily não hesitou, guiou os veículos por desvios, assumindo riscos que muitos considerariam imprudentes. Após horas lutando contra as intempéries, os suprimentos finalmente chegaram à aldeia. As crianças puderam acessar as salas de aula improvisadas e os professores começaram a organizar as aulas, apesar das condições difíceis. Emily sentia uma mistura de exaustão e intensa satisfação. Ela havia transformado um desastre iminente em um sucesso, graças à sua determinação e ação rápida. Alexander juntou-se a ela assim que a operação terminou. Você demonstrou algo raro, disse ele, com a voz repleta de respeito. Você não é apenas generosa, Emily. Você é capaz de transformar o impossível em possível. Encharcada e exausta, Emily percebeu que sua coragem havia atingido um novo patamar. Mas no fundo, sentia que cada vitória neste mundo extraordinário seria agora acompanhada por perigos ainda mais imprevisíveis e pessoais. Algumas semanas após a tempestade, Emily sentia-se cada vez mais integrada à equipe de Alexander.
Ela havia conquistado o respeito de todos graças à sua coragem e compaixão. Mas o que ela não sabia era que nos bastidores algumas pessoas duvidavam de suas habilidades e nutriam inveja. Certa manhã, enquanto verificava os preparativos finais para um projeto de ajuda médica em uma área remota, ela recebeu uma mensagem alarmante. Alguns dos suprimentos vitais haviam sido desviados. Sem eles, os moradores corriam o risco de nunca receberem os medicamentos necessários a tempo. Emily sentiu o coração afundar. Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Ela reuniu sua equipe e iniciou uma investigação discreta. As pistas a levaram a um dos coordenadores de campo, um homem carismático porém ambicioso chamado Marcos. Emily sempre o considerará um aliado, mas as evidências eram esmagadoras. Marcos tentará desviar recursos para seu próprio benefício, ignorando o perigo para a população local. Emily enfrentou um grande dilema. Confrontar Marcos diretamente poderia gerar conflitos dentro da equipe, mas ignorar suas ações teria consequências desastrosas. Após alguns instantes de reflexão, ela tomou uma decisão ousada. Confrontou Marcos em particular. Eu sei o que você fez, disse ela firmemente, olhando-o diretamente nos olhos. Você pode alegar que foi por si mesmo, mas vidas estão em jogo. Você precisa corrigir seu erro agora, ou eu avisarei Alexander. Marcos zombou com confiança. Você não pode me assustar, Emily. Você não tem autoridade aqui. Mas Emily não recuou. Com calma e determinação, mostrou a Marcos que havia reunido todas as provas e já tinha um plano para garantir os recursos restantes. Diante de sua firmeza, Marcos cedeu. Juntos, eles resolveram a situação e conseguiram entregar a medicação a tempo. Mais tarde, Alexander a parabenizou. Emily, você demonstrou que a verdadeira força reside não apenas na coragem ou na bondade, mas também na capacidade de enfrentar a traição com inteligência e integridade. Emily então compreendeu que neste mundo, os inimigos podiam se esconder entre os aliados, e que a bondade por si só não bastava. Discernimento e coragem também eram necessários para proteger aqueles que dependiam dela. Após a traição de Marcos, Emily sentiu um estranho cansaço, mas também estava determinada a continuar suas missões. No entanto, um evento inesperado destruiria não apenas sua percepção do projeto, mas também do homem que a havia escolhido. Certa noite, enquanto terminava de arquivar documentos no escritório principal, ela notou uma gaveta entreaberta que Alexander havia esquecido de fechar. Por curiosidade e sem pensar, ela abriu. Dentro havia uma pasta pessoal, etiquetada com o próprio nome de Alexander. Emily folheou as páginas e descobriu um segredo que Alexander havia escondido cuidadosamente de todos, antes de se tornar o bilionário filantropo que ela conhecia. Alexander havia perdido sua irmã em circunstâncias trágicas e dedicado sua vida a corrigir injustiças e ajudar inocentes a se redimirem pelo que considerava sua própria falha em protegê-la. Os sentimentos de Emily eram mistos, admiração, surpresa, mas também preocupação. Ela compreendia que todo aquele projeto, aquela riqueza e poder, havia nascido da dor pessoal de um homem, e que por trás da fachada de confiança e carisma se escondia uma imensa solidão e uma profunda culpa. No dia seguinte, Emily confrontou Alexander. Por que você nunca me contou sobre sua irmã? Perguntou ela gentilmente, mas com firmeza. Alexandre baixou o olhar, uma onda de tristeza cruzando seu rosto. Porque eu não queria que minha dor influenciasse minhas escolhas ou fizesse você duvidar da missão, disse ele lentamente. Todos aqui devem agir para o bem, não por compaixão por mim, mas pelos outros. Mas, eu queria mostrar a você que mesmo eu, com toda a minha riqueza, ainda sou humano. Emily sentiu o coração apertar. Esse segredo transformou sua percepção de Alexander. Ele não era apenas um mentor ou um milionário excêntrico, mas um homem marcado pela perda, que transformou sua dor em ação para salvar vidas. Naquele momento, Emily compreendeu que sua missão ia além de projetos humanitários, envolvia também uma profunda conexão humana, uma compreensão das motivações e do sofrimento daqueles com quem trabalhava. E essa revelação a prepararia para desafios ainda mais intensos, onde coração e mente seriam postos à prova. Poucas semanas após descobrir o segredo de Alexander, Emily havia ganhado confiança e experiência. Agora, ela liderava diversos projetos humanitários de grande escala. Mas um novo desafio a confrontaria com um dilema moral de uma intensidade que ela jamais havia experimentado. Alexander chamou-a para o seu escritório e colocou 2 envelopes à sua frente. Emily, este é o teste mais difícil que já apliquei a alguém. O primeiro envelope continha informações sobre um hospital infantil em dificuldades, prestes a ficar sem suprimentos médicos essenciais.
O segundo envelope detalhava uma missão para resgatar centenas de refugiados presos em uma zona de conflito. Mas havia um problema: seus recursos limitados não seriam suficientes para concluir ambas as missões simultaneamente. Emily sentia uma tensão opressiva. Todas as opções envolviam colocar vidas em risco. Ela sabia que qualquer que fosse sua decisão, haveria consequências irreversíveis. Ela passou a noite pensando, estudando os dados, consultando sua equipe, mas nenhuma solução fácil se apresentou. Cada solução envolvia sacrifícios. Ela se sentia encurralada, dividida entre a lógica e a compaixão. Por fim, Emily tomou uma decisão ousada e inesperada, combinou estratégia e inovação. Em vez de escolher entre o hospital e os refugiados, ela elaborou um plano arriscado, porém engenhoso. Usando drones para entregar suprimentos médicos ao hospital enquanto equipes móveis guiavam os refugiados até um local seguro. As horas seguintes foram um turbilhão de tensão e suspense. Emily coordenou as equipes remotamente, antecipando cada imprevisto, cada obstáculo em potencial. Seu coração estava acelerado, mas ela nunca recuou. Quando as primeiras imagens confirmaram que as crianças no hospital estavam recebendo seus medicamentos e que os refugiados estavam em segurança, Emily sentiu uma mistura de exaustão e triunfo. Ela havia realizado o impossível. Alexander, observando a cena à distância, aproximou-se e colocou a mão no ombro dela. Você transformou o que parecia impossível em realidade, Emily. Mas lembre-se, neste mundo, cada vitória traz novos desafios, e às vezes, o preço a pagar será pessoal. Emily então compreendeu que sua jornada não era apenas uma aventura filantrópica. Era um caminho onde cada decisão poderia mudar vidas, e onde a coragem e a bondade sempre deveriam superar o medo e a dúvida. Passaram-se alguns meses desde que Emily se juntara a Alexander e ao seu projeto humanitário. Cada desafio, cada missão, forjou sua coragem e seu coração, mas o maior teste ainda estava por vir. Certa manhã, Alexander a chamou para a grande sala do laboratório. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum. Emily, chegou a hora de te mostrar por que eu a escolhi em primeiro lugar, disse ele. Ele conduziu Emily a uma sala secreta onde dezenas de famílias, crianças e adultos aguardavam. Todos haviam sido diretamente beneficiados pelas ações de Emily nos últimos meses. Seus rostos irradiavam gratidão e esperança. Alguns carregavam cartas e desenhos endereçados a Emily. Cada vida que vocês tocaram, explicou Alexander, testemunha que a bondade, mesmo em um mundo difícil, cria um impacto imenso. Vocês não apenas salvaram vidas, vocês inspiraram mudanças duradouras. Emily sentiu os olhos marejarem. Ela percebeu que cada decisão difícil, cada sacrifício e cada momento de dúvida haviam contribuído para aquele instante. A garota que simplesmente dera um sanduíche a um morador de rua algumas semanas antes agora havia mudado centenas de vidas. Alexander aproximou-se e entregou-lhe uma pequena caixa. Dentro havia um pingente em forma de coração, gravado com as iniciais deles e uma mensagem, para Emily, cujo coração iluminou o mundo. Isto não é um presente para mim, disse ele com um sorriso. É um símbolo do que você representa, coragem, bondade e determinação. Este mundo precisa de pessoas como você. Emily apertou o pingente contra o peito, uma mistura de gratidão, emoção e orgulho a invadindo. Ela entendeu então que sua vida havia mudado para sempre, não por acaso, mas pelo poder de seus atos de bondade. Ao olhar em volta e ver os sorrisos e os olhos brilhantes daqueles que ela havia ajudado, Emily soube que sua aventura estava apenas começando. Cada ato de bondade, por menor que fosse, poderia desencadear uma série de milagres inesperados. E às vezes um simples sanduíche oferecido a um desconhecido poderia abrir as portas para um mundo extraordinário.